Glória a Deus, gente. Que Deus abençoe o pessoal da internet também. E o pessoal da igreja aí seja muito abençoado também em nome de Jesus. Salmo 121. Olha só o que diz. Deus é grande, fiel do seu povo. É guarda fiel do seu povo. Deus é o quê? Guarda fiel do seu povo. A Bíblia diz, e tem um Salmos que diz assim: em vão vigia a sentinela se Deus não guardar a cidade. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quem guarda é Deus. Quem opera, quem livra, quem protege é Deus. Por isso Deus, ele é o que? Nosso escudo, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então Deus é guarda fiel. Sabe o que é guarda fiel? Ele é tão fiel que ele deu a vida dele, do único filho, para nos salvar. Jesus, ele é tão fiel a nós que ele deu toda a vida dele para salvar-nos, sendo que ele não precisaria morrer na cruz Calvário, mas ele morreu por nós. Então a questão toda é nisso, está nisso. Temos um Deus que ele é fiel para nos guardar, e diga, a minha fé tem que ser fiel a ele. Eu tenho que crer no nome dele sem titubear, sem duvidar, sem ter receio nenhum. E Deus vai me guardar em todo o tempo. Por isso, o tipo de fé que Jesus trouxe para o mundo e que os discípulos primeiramente viveram, inclusive o apóstolo Paulo, porque ele mesmo dizia, e eu falei anteriormente para a igreja aqui, antes de falar com o pessoal da internet, Paulo um dia estava na Ásia e foi decretada a morte deles. E não tinha como escapar da morte. Mas aí a Bíblia diz que Deus interveio de tal maneira que Paulo disse daí: Deus nos guardou e nos continuará guardando, para que a nossa confiança não estivesse em nós mesmos, mas nele. Então o grande problema da sociedade que a gente vive, irmão, é a falta de conhecimento da Bíblia. É a falta da leitura da Bíblia, do conhecimento, do crer, do ato de confiar, como pastor, cegamente no nome do Senhor Jesus. Cegamente. Fecha os olhos e se entrega na mão do Senhor e acabou e ponto final. Ele te guarda, ele te livra, ele te protege, ele é Senhor, ele é Deus. Cegamente, pastor, cegamente. Por quê? Porque o meu Deus é guarda fiel sobre a minha vida. E olha só o que diz o versículo 1. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Então tem momentos que o salmista viveu que ele elevava os olhos para os montes e ele estava tão desesperado e ele dizia, mas de onde virá o meu socorro? Só que aí ele lembrava de uma coisa que é tão importante, ele diz no versículo 2, o meu socorro vem de quem? Do homem? Vem do pastor? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O meu socorro vem de quem, pastor? Daquele que me criou. Aquele que me criou, que me formou, que me deu fôlego de vida, ele tem guardado a mim. E ele tem guardado a você. Se você parar para pensar, quantos de nós não éramos mais para estar aqui? Eu não era para estar pregando a palavra e ninguém me vendo nem pela internet. Eu já era para estar morto há muito tempo. Olha para mim, há anos eu era para ter descido à sepultura. Há mais de 20 anos. Porque hoje eu estou com 45 já. E se passou mais de 20 anos desde que Deus me guardou de tão grande morte como Ele me guardou. E aí quando você pega a história de cada irmão que está na igreja, talvez a metade ou mais não era para estar aqui mais. Porque desde o ventre da mãe o diabo se levantou para quê? Para nos matar, para destruir a nossa vida, para nos roubar e tudo mais. E principalmente antes mesmo de nós conhecermos a Cristo, como o meu caso, eu era para ter sido eliminado. Mas alguém que se chama Deus, que agora eu conheço Ele, me livrava e me guardava. E quantas vezes Ele me guardou para quê? Para mim agora, diante de qualquer adversidade, duvidar? Não, para mim agora, diante de qualquer adversidade, crer, mais ainda, porque Ele me guardou. E Ele me guarda e diga, me guardará. Por isso, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É uma pergunta que ele faz. Aí ele para e ele pensa, o homem pode me socorrer? Pode até ajudar até um certo ponto.
Mas e quando não tem mais cura pela medicina? Quando o homem não pode fazer mais nada? Quando não tem tratamento médico contra uma doença? Quem é que faz a obra? Somos quase 10 milhões de brasileiros curados. Amém? Então não vem com esse papo aí de que Deus não existe, de que não, isso aí é sorte, mas bota sorte que tem quase 10 milhões de brasileiros. Num vírus que é letal, como botaram o bicho. Vamos pegar a dimensão do que é o vírus? Segundo a mídia, uma coisa terrível, vai matar todo mundo. 10 milhões de brasileiros curados. Quem guardou? Aquele que fez os céus e a terra. E aí eu vou dizer para você também, teve também um acréscimo da própria ciência, porque teve muita gente que se tratou com ivermectina, amém? Azitromicina, amém? Mas o cristão se tratou com a fé. Deus coloca no meu caminho, primeiramente a tua mão, eu confio no teu nome, agora, Senhor, eu também peço, consagra-te esse medicamento, em nome de Jesus. Todo mundo que está na igreja aqui foi curado pela fé e usando o tratamento, que dizem que não tem cura. Vão estudar, olha para mim aqui, vão estudar os 10 milhões curados quase. E parem de focar nos que partiram. Por quê? Porque era a hora deles partir. E teve uns que partiram, não sei porquê. Entendeu? Meio estranho. Essa é a realidade. Amém? E teve gente que partiu de uma coisa e disseram que foi outra. Tanto que a internet está recheada de pessoas que contenderam, que não aceitaram. Amém? Porque era a hora da pessoa partir de outras comorbidades também. Ou alguns partiram pela Covid e partiram porque era hora. Se não é hora, não vai. Mas não vai nem que queira. O irmão Ivo há 4 anos teve pancreatite que não tem cura pela medicina. O médico chegou ao ponto de dizer o seguinte: Ivo, como que tu está aqui? E a irmã disse, né, irmã? Mas como assim, doutor? É que eu tratei mais 1 ou 2 pessoas igual a tu e eles morreram. E tu está vivo como? Me explica! Foi assim ou não foi? Foi. E agora enfrentou a Covid e venceu a Covid. Um cara debilitado, debilitado. Se fosse olhar por um ponto de vista, debilitadíssimo por causa de uma enfermidade que é terrível, pancreatite, dissolveu, apodreceu os órgãos dele por dentro, tomou 400 de insulina, me corrige se não é verdade, 400 de insulina, né? 400 de insulina, o pâncreas dissolvido dentro dele. O médico chamou a família para se despedir, vai o pastor lá e diz, em nome de Jesus, vai sair dentro de 5 dias daqui, pelas próprias pernas, pela porta da UTI, em nome de Jesus Cristo. Claro que eu não gritei assim dentro da UTI, que eu ia matar uma meia dúzia lá. Mas resultado, o homem saiu completamente curado. E gente, e Deus guardou, e Deus guarda, e continuará guardando. Mas eu posso citar mais de 10 pessoas aqui da igreja. Amém? Completamente curados. Por quê? Porque a nossa confiança está naquele que criou os céus e a terra e tudo que neles há. E olha para mim, graças a Deus pela vida dos médicos, que se debruçam também para estudar, para buscar uma alternativa. Eu não aceito que não tenha cura. Eu não aceito que não tenha um meio para mim usar para salvar a vida humana. Não é chegar ao ponto de dizer, não tem cura, então a gente não vai fazer nada por ninguém. É igual pastor derrotado, pastor que não crê em Deus. Quando vê um irmão que está morrendo, vai e enterra, continua. Vai para enterrar mais ainda o irmão. Tem que orar para ser curado. E aí entrega na mão de Deus mais uma coisa. Deus opera maravilhas. Não é ficar aceitando a imposição do diabo, né? O diabo vem com uma coisa e eu vou fazer. Vai nada, desgraça. Mas não vai nada. Diga, não vai. É que nem o filho da irmã. Entrou mal para a morte. Está em casa. O médico se surpreendeu. Tinha que ficar 20 dias. Ficou 4 dias. Glória a Deus. Por isso, olha para mim aqui. Vocês não têm que se desesperar.
Mas pastor, de onde me virá o socorro? O meu e o teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Digo, o meu socorro e o socorro de quem nos vê pela internet vem do Senhor Deus, que criou os céus e a terra. Ele é Deus. Ele dá a última palavra sobre a nossa vida. E olha só o versículo 3. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Deus não deixa o teu pé vacilar. E aquele que te guarda, ele não tosquenejará. Deus não... Olha, gente, olha para mim aqui. Deus não está no mundo espiritual assim. Dormindo. Ou tosquenejerando, né? Deus não está numa pescaria lá no mundo espiritual, né? Às vezes vem um irmão bem cansado na igreja e às vezes a gente observa, né, que está assim, né? Quando ele pega uns peixes enormes no culto. Mas aqui é difícil dormir, né? Amém? Por quê? Porque nós temos um Deus que não dorme. Nós temos um Deus presente. E diga, nós temos um pastor goeludo. Que não deixa ninguém dormir. Não deixará vacilar o teu pé, te alegra. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, 2 vezes ele fala, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. Deus está, meu irmão, ao nosso redor. A Bíblia diz que o Senhor e os seus anjos, Ele acampa com os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os guarda. Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás, diz o Senhor. Por isso temos um Deus que está ao nosso redor. E a Bíblia diz que ao derredor, que é além do redor, está quem? O próprio diabo procurando quem possa tragar. Aí o ser humano não estuda a Bíblia, não crê no nome de Jesus, não crê no Deus que criou os céus e a terra. E quando vem uma pandemia, o que acontece? Um desespero total. Mas olha para mim aqui, nós somos já quase 10 milhões de pessoas curadas no Brasil, só no Brasil. 284 irmãos brasileiros partiram. Agora olha bem para mim aqui, todos os meus irmãos em Cristo que partiram por causa da pandemia, estão mais vivos do que eu e do que você. Estão melhor do que qualquer ser humano que está nesse mundo caído. Sabe por quê? Porque aquele que já entrou no reino de Deus, ele está salvo e tem a vida eterna. E aqueles que estão na terra, se nós não vigiarmos, podemos perder a vida eterna. Entende a minha linguagem? Por isso quem entrou no céu e está com Cristo, está guardado. Não morreu, dorme. Como o irmão Lázaro. Lázaro não está morto, ele dorme. E ele vai ressuscitar primeiro no dia do arrebatamento da igreja, e com a igreja viva seremos arrebatados dos ares. Ou você acha que Deus criou o ser humano para ser mortal? Deus criou desde o princípio o ser humano para ser eterno, mas por causa do pecado original, Adão e Eva fizeram o que fizeram e toda a raça humana morreu. Ah, pastor, então Adão e Eva têm que pagar o preço. Nós também temos que pagar porque nós também pecamos. Nós também deveríamos pagar então. Mas olha para mim aqui, o nosso Criador, ele é tão bom, mas tão bom, que ninguém pagou o preço a não ser ele mesmo. Porque Cristo morre para pagar o preço por nós na cruz. Cristo deu a vida dele para me salvar e a te salvar. E ele salva. No início da pandemia não tinha nenhum tipo de medicamento. E eu conheço inúmeros irmãos em Cristo. Amém? Que pegaram o vírus e passaram pela fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida, sabe de quem? Dos médicos que dizem, aquele que ora é diferente. A fé é algo extraordinário e a ciência está pesquisando a fé. Eles deveriam pesquisar a palavra, porque o poder está na palavra de Deus. O poder está na fé, não no ato de... É aquela história, a fé remove montanhas. Não, a palavra que sai da tua boca com fé é que vai arrancar o monte. Amém? A fé é o combustível, a palavra é o veículo.
Satanás, sai em nome de Jesus. Amém? Acabou. Você declarou com fé o que tu quer que se faça, e ele vai ter que obedecer, porque você está ordenando no nome de quem? De Jesus, que é quem? A segunda pessoa da Trindade, que é Deus, e que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porque agradou a Deus Pai que em Cristo, nele corporalmente, habite toda a plenitude da divindade. Eu não sei você, mas pensando nisso eu fico arrepiado de cima a baixo. Porque isso é extraordinário. Por isso entenda o que diz a palavra. Eleva os meus olhos para os montes, e onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Por quê? O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Por quê? O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. E aqui tem a revelação. Gente, o 8 é extraordinário. Salmos 121, 8. O Senhor guardará a tua entrada. O que é a tua entrada? O dia que tu nasceu nesse mundo. E a tua saída. Deus nos guardou para entrar, e Deus continua nos guardando até a nossa saída. Só que aí tem uma vírgula. Desde agora e para sempre. Significa que Deus nos guarda na entrada, e Ele nos guarda na saída, e nos guardará na eternidade também. Ele nos guardou, nos guarda e nos guardará. Por isso em Deus que eu vivo, e você vive, e eu me movo, e você se move, e eu existo, e você existe. E bem-aventurado é o ser humano que acredita nisso. Por quê, pastor? Porque quem não crê que em Deus se move, vive e existe, pode ter certeza que já está morto. Por isso creiam, e vocês verão a glória de Deus. Qualquer pessoa que está na internet que não tem fé em Jesus pode ter. Porque a partir do momento que você diz eu não creio, você pode dizer a partir de hoje eu creio. Amém? Se eu até hoje eu digo eu não creio, não creio, não creio, não creio, não creio. Eu não creio. Tá, o que te impede então de você crer? É a decisão que você tomou de não crer. Então tome uma decisão a partir de hoje de estudar a Bíblia e invocar o nome de Jesus. Quando você tem uma dor de cabeça, ao invés de tomar uma aspirina, bota a mão em cima. Se o que o pastor Pavan pregou é verdade, Deus, eu quero provar desse poder. Porque não pode ser natural esse negócio. Esse negócio de ter dado uma explosãozinha lá e tudo ser criado nessa perfeição. Aí você vai na frente do espelho e você se vê um ser complexo, inteligente, uma cabeça cheia de água. Não, pastor, eu tenho um cérebro. É um cérebro formado com mais água do que qualquer outra coisa. Mais de 90% do nosso cérebro é o quê? Água. Mais de 70% do nosso corpo é o quê? Água. E você é um ser que vive, se move, existe. Uma cabeça fantástica quando quer. Mas um ignorante é tapado quando também quer. E nós todos vivemos esses dois níveis da nossa vida. A ignorância total espiritual estava em mim. Mas um dia, quando eu comecei a estudar a Bíblia, e eu comecei a ouvir e ver e ouvir e entender, eu entendi aquilo que diz a Bíblia, aonde tudo é possível para aquele que crê, aonde aquele que invoca o nome de Jesus será salvo, aonde aquele que invoca o nome do Senhor pode estar no leito de morte, ele vai ser salvo, e Deus é poderoso para tirar a pessoa de qualquer adversidade. E aí o que aconteceu? Aconteceu comigo mesmo. Por isso acredite, se você duvida do poder de Deus, passe a crer e Deus vai ser contigo. Eu repreendo todo o mal em nome de Jesus. Só isso. Fala com fé. E Jesus disse em Marcos 11, 22, 23, tende fé em Deus, diga, não duvide e creia, e tudo que você, homem mortal ou mulher mortal, disser lhe será feito. Logo,
um ser humano mortal que nem eu, diga, é ouvido pelo Deus imortal. E o Deus que é imortal e que só nele habita a imortalidade, ele me ouve e ele me dá a imortalidade pela fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Diga, o meu socorro vem do Senhor Deus, que criou os céus e a terra. E o teu socorro vem de quem? Aí entra uma questão. Quando o teu socorro está só no homem, e o homem não pode fazer mais nada, vem da onde o teu socorro daí? Aí está a limitação humana. As pessoas ouvem o homem, ok? Tem um tratamento médico, tá? Mas quando o tratamento médico não tem mais, o médico não tem mais o que fazer. Quando nós, eu vou me colocar junto nisso, quando nós humanamente falando não podemos fazer mais nada, existe um Deus todo-poderoso que Ele pode fazer todas as coisas, por um ato de fé. Por isso, mesmo não tendo cura, eu não vou abrir mão do meu milagre. E é nisso que se caracteriza a fé, e é nisso que se caracterizam os milagres. Não em eu crer até onde tem possibilidade humana, mas eu ir além da possibilidade humana, eu transcender a possibilidade ou todas as possibilidades humanas por causa da fé que eu tenho. E isso move o poder de Deus, porque Deus não opera milagres enquanto há possibilidade humana. Enquanto tem condição do homem operar, Deus não opera milagres. Mas quando o homem já não pode fazer mais nada, aí Deus entra em cena. Por quê? Porque milagre não se explica, a não ser de uma única forma. Quem operou foi Deus. Dê para Ele uma salva de palmas bem forte. Glória a Deus! Aleluia! Diga, levanta a mão direita e diga assim: de onde virá o meu socorro? Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Obrigado, Senhor Jesus. Diga glória a Deus. E diga aleluia. Dê para Ele mais uma salva de palmas bem forte. Glória a Deus. Fecha teus olhos e todos que estão em casa, Pai, ensina a todos essas verdades. Meu Deus, Tu és mais real do que a realidade que nós vivemos. Porque todas as coisas que existem e subsistem, elas existem e subsistem pelo poder da Tua palavra. E nós que estamos aqui agora, Pai, vivemos, nos movemos, existimos pelo poder da Tua palavra. Lembra, Senhor, quando eu disse para Ti, para o Senhor, como se forma a primeira gota de água na vertente, Senhor? O Senhor lembra essa pergunta que eu fiz? E o Senhor me deu a resposta. Todas as coisas existem e subsistem pelo poder da minha palavra. Por isso nós Te louvamos nessa manhã, exaltamos o Teu nome e glorificamos a Ti, ó Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há. Toda a criação adorai o Senhor. Um dia Josué disse: Sol, detém-te em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. Eu digo nessa manhã: sol e lua, estrelas e tudo que existe, tudo que há, nuvens, chuva, pedras, gramas, todos os seres viventes que têm fôlego de vida, árvores, plantações, toda a erva verde, toda a terra, glorificai aquele que fez os céus e a terra, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Céus, glorificai ao Senhor, todos vós seres celestiais. É uma ordem em nome do Senhor Jesus Cristo. E a Ele, somente a Ele, honra, glória e louvor, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Porque o Senhor é quem nos guarda. Não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Diga: o Senhor me guarda hoje, amanhã e para sempre. Diga: morte, todo mal, toda maldição da minha vida, da minha casa, da minha família, toda obra do diabo, eu digo agora: sai fora em nome do Senhor Jesus Cristo. E diga: Satanás, eu estou falando contigo
derrotado. Tu tem que obedecer, porque eu estou mandando na autoridade do nome do Senhor Jesus. Ele te venceu, te derrotou na cruz do Calvário. E tu, ó morte, obedece também, porque o meu mestre, ele te venceu por mim. Ele te venceu em meu favor. Morte, doenças, Covid, toda e qualquer doença que tenha cura ou não tenha cura, pela ciência, eu amarro, repreendo e digo: fora, sai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Pai, eu oro pelo presidente da República, pelos governadores, senadores, deputados estaduais, federais, prefeitos, vereadores. Eu oro pelos médicos, que haja um consenso, Pai. E Deus, nenhum médico venha parar de buscar, Pai, o alívio ou a cura. Porque, Pai, disso se trata a medicina. Buscar incansavelmente a cura das moléstias, sem descansar. Assim procede o pregador, não aceitando a imposição do inferno, ou de quem quer que seja. Porque, Pai, pelas feridas do Senhor Jesus, nós já fomos sarados. Sobre a Tua palavra eu ordeno toda doença, todo mal, sai em nome do Senhor Jesus. E eu abençoo as autoridades constituídas dessa nação, e dá vitória, Senhor, para essa nação, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim se faça, amém. E você diga graças a Deus. Diga: assim se faça. A vitória vem em nome do Senhor Jesus. Dê para ele uma salva de palmas bem forte. Glória a Deus. E eu vou dar uma notícia para a igreja e para o inferno todo, para quem quer ouvir, para quem vai ouvir. Enquanto a igreja, ou melhor, enquanto o Espírito Santo estiver na terra, enquanto o Senhor Jesus estiver na terra, enquanto a igreja não for arrebatada, o diabo não pode fazer a obra dele e consumar a obra na totalidade. Mas Deus permite que até um ponto o inimigo consiga agir. Mas aí entra um detalhe: quem abre a porta é quem? Deus? O próprio homem, pela sua maldade. É ou não é verdade? Gente, o próprio homem abre a porta para o inimigo entrar. Só que aí eu vou dizer para você com todas as letras. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Tem um que agora o detém, até que do meio seja tirado. Amém? Então, enquanto a igreja, o Espírito Santo, a igreja, o Senhor Jesus está na terra, olha para mim aqui para o diabo, para fazer a obra na totalidade dele. Tanto que nós somos quase 10 milhões de brasileiros curados de uma doença que, entre aspas, não tem cura nem pela medicina. Mas tem alguém que no céu olha para com todos os homens. E só parte da terra aquele que é hora de partir. Porque a vida humana na terra dura 70, 80, 90, 100 anos, 120. E depois todo ser humano parte. Então partiu a maioria que já estava na hora de partir. Ai, pastor, e por que os jovens, alguns partiram também? Porque era a hora. Ninguém vai se não for a hora. Entende? Existe uma palavra que o Criador deu: eu cumprirei todos os dias da tua vida sobre a terra. Claro que nós também podemos nos prejudicar abrindo a porta, e o inimigo podendo agir na nossa vida, sim ou não? O peixe morre pela boca, sim ou não? Começa a comer que nem um condenado para ver, né? Vai para o médico, o médico diz: ó, você tem que cuidar isso, cuidar da alimentação e tal, e tal, e tal, e você não se importa, você vai comendo e vai se matando, achando que está vivendo. É o que a gente falou antes, né, irmã? Não precisamos de tanta coisa para nós viver, tanta guloseima e coisa arada, não é? Acaba prejudicando a nossa saúde. Então tem que ser esperto. Entenda a palavra de Deus, mas uma coisa: enquanto estamos no mundo físico, devemos ter o equilíbrio, amém? O espiritual e o físico tem que ser equilibrado. Por isso, olha para mim aqui: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Diga: maior é o número das pessoas que permanecem do que as pessoas que partiram. Mas olha para mim aqui:
Quem perdeu? Tu acha que eu perdi algum irmão em Cristo, meu irmão? Não perdi ninguém. As pessoas falam que perdemos o irmão Lázaro. Que perdemos? Ele está com Jesus. Lembra os 2 ladrões na cruz? Um olhou e disse: se tu é o filho de Deus, tira a gente daqui. Zombou de Jesus. O outro olhou e disse: tu não respeita Deus? Nós merecemos estar aqui, mas esse homem é justo. E aí ele olhou para Jesus e disse: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ô homem sábio! Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Até hoje aquele camarada está no céu, e outro, até hoje e por toda a eternidade, vai estar no inferno. Por isso a decisão está em quem? Diga: no próprio ser humano. Creia e você verá a glória de Deus. Amém? Eu quero recolher rapidinho o dízimo e oferta. O pessoal de casa que queira ajudar também, ajuda em nome de Jesus com a sua oferta, seu dízimo. O Pix 22042199 contrário 53. Mas pastor, por que ajudar? Para que essa palavra seja pregada aonde quer que Deus nos enviar. Porque aonde quer que Deus nos enviar, nós iremos. E aonde quer que Deus nos mandar pregar, pregaremos. Portanto, se unam conosco e Deus seja glorificado. Como cai a chuva lá fora, seja a bênção financeira sobre a vida de todos vós que creem em Jesus e que sois fiéis a Deus. Pai, eu abençoo a vida financeira de todos. Apresenta teu dízimo, a tua oferta, sentado mesmo para Deus. E eu oro, Pai, pela vida financeira de todos. Quem vai dizimar, quem não vai, toda a igreja. Até aqueles que não conhecem essas verdades, Pai, sobre dízimos, ofertas. Eu abençoo a vida financeira, abençoo a vida financeira do empresário, o autônomo, profissional liberal. E, meu Deus, eu abençoo a vida financeira, Pai, do Brasil. Guarda a nação brasileira. Dá-nos dias ainda, Pai, de paz. E, Deus, toda ação do diabo para tentar impor fome, miséria, quebradeira nessa nação, seja quebrado isso em nome do Senhor Jesus. Agora nós sabemos, Senhor, que a prosperidade não é para ter carnaval, prostituição, gente pelada na rua, dançando para Satanás, Deus cometendo as maiores atrocidades. Por isso, meu Deus, o Senhor permitiu que tudo acontecesse para a raça humana abrir os olhos, e que, Pai, todos possam abrir, porque talvez o último aviso para essa raça humana foi dado. Mas eu sei, Senhor, que nós temos uma missão de ganhar almas para o teu reino, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso, guarda todos, Pai, que o Senhor tem chamado para a vida eterna, até aqueles que ainda não te conhecem na plenitude, ou não conhecem a ti nem 1% do que deveriam ter conhecido já. Por isso, Deus, ajuda, Pai, todos, independentemente onde estão agora, se estão no pior pecado ou já estão em santidade de pé. Porque a tua palavra diz: aquele que está de pé, vigie para que não caia. E aquele que está no pecado e na morte, o ímpio, que se arrependa dos pecados e viva. Ó Senhor, porque tu dizes na tua palavra: porque eu, Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio, mas antes que ele viva, se converta dos pecados e viva. Mas o Senhor Deus tem prazer na morte dos seus santos. Por quê? Porque são santos, santificados em Cristo e voltam para a casa do Pai. Portanto, Deus, ajuda, Pai, todos a entenderem que a tua obra permanece, a tua obra vai permanecer, porque está escrito. E o Senhor Jesus disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso, Pai, nós quebramos toda a miséria, toda a derrota, toda a Covid, toda a ação do diabo contra a vida de todos os brasileiros, independente se crê em ti ainda ou não. Eu determino que haja refrigério, haja vitória, haja paz, e em nome de Jesus Cristo, Pai, que todos venham resistir no dia mau, para que depois no dia mau possa estar ainda firmes e continuar a sua jornada de vida. Por isso eu abençoo, Pai, todos que estão na igreja e quem me ouve pela internet. Amém e graças a Deus. E quem vai me ouvir também. Amém. Pastor, eu estou desesperado. Não, você está na mão de Deus. Mantém tua paz, tua fé, e uma coisa: resiste no dia mau,
porque a vitória vem e Deus já te deu a vitória em nome de Jesus. É como os irmãos lá de Gramado que tem turismo, né? Eu dizia, irmão, aguenta, resiste, pastor, mas vai quebrar tudo. Eu já não aguento mais, pastor. Aguenta, resiste. Deus vai dar fôlego, vai vir tempo bom ainda. E veio ou não veio? Veio. Agora deu uma segurada de novo. E agora, pastor, aguenta, resiste. Porque Deus vai fazer essa tempestade passar e volta tudo ao normal. E você vai ver o quanto você vai ser abençoado também financeiramente. Amém? Para manter as suas coisas, manter a tua empresa, manter teus funcionários, manter o teu trabalho, a tua família. Escreve o que eu digo. Não tem tempestade que permanece. Todas vêm e passam. Umas demoram um pouquinho mais. E é nessa esperança que o diabo tem para sucumbir à fé das pessoas. A pessoa olha e diz, agora eu estou perdido. Perdido está o diabo, que se levantou contra Deus, que criou os céus e a terra. E é Deus que dá a última palavra sobre a criação dele. Amém? Diga glória a Deus. E você que está em casa aí, diga glória a Deus. E tenha um ótimo final de semana em nome de Jesus. Um abraço. Seja fiel a Deus, envie a sua oferta, seu dízimo em nome de Jesus. Tchau. Leia Salmo 121.